Olá, minhas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Estamos aqui hoje para mais um dia de devocional e ainda falando sobre as leis do trabalho. Dentro dessa lei está a lei da resiliência. E como é difícil ser resiliente, né? Para a gente entender o que significa resiliência, a psicologia diz que é a nossa capacidade de lidar com problemas, vencer obstáculos pessoais, sociais, não ceder à pressão, seja qualquer que for a situação. Nós crentes, né, fala que a gente é como palmeira, que o vento passa, sopra, dobra. Depois da tempestade a gente está de pé glorificando ao Senhor. E é isso que nós precisamos buscar, né? A capacidade da gente se manter firme nas lutas que vão aparecer na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não vai se abalar e mesmo ser ferido, mas a gente não pode negar o Senhor nesses momentos e muito menos desistir. Nós temos um Deus que nos conhece e que não permite que a gente passe por dificuldades ou tentações que a gente não possa suportar. Isso tem que estar muito firme na nossa mente. Então, sendo assim, o vento que sopra, mesmo quando perecemos ou estamos perto de quebrar, devemos continuar firme. Muitas vezes a gente ora, em outros momentos a gente só consegue chorar, balbuciar alguns versículos da Bíblia. Podemos até conseguir cantar ao meio das dores, mas não podemos desanimar, desistir e entregar os pontos e abandonar nossa fé. Em Filipenses 4, de 6 a 7, fala assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Amém. Então, minhas irmãs, aqui a gente tem um grande aprendizado, né? A capacidade de superar as diversidades. Para isso, a gente vai precisar muito da ajuda do nosso Deus, porque a resiliência, ela é mais valiosa do que um talento, do que uma habilidade. A gente pode ser muito bom em fazer muitas coisas, mas se a gente não tem a resiliência de passar pelas diversidades, não adianta nada. Eu digo a vocês que uma das maiores inteligências que um homem pode ter é a inteligência da resiliência. Ela é um princípio, mas mesmo assim ela é uma habilidade que nós, seres humanos, precisamos ter para passar pelos problemas, continuar firme. E se nós estamos caminhando, né, para construir algo diferente na nossa vida, que é construir algo de sucesso, né, a prosperidade na nossa vida financeira, principalmente, que é o que nós estamos tratando aqui, a gente tem que ter essa capacidade, porque muitas coisas nos acontecerão. E a gente precisa, né, passar pelo período do luto, porque muitas vezes a gente passa, não tem jeito, mas a gente precisa se levantar e continuar. Essa é uma característica do povo cristão. Eu acredito que cada uma de nós aqui já passamos por muitas dificuldades e mesmo assim a gente se levantou e continuou firme. A gente não pode desistir, né? Às vezes a gente passa por dificuldade e muitas vezes a gente quer culpar o outro e é difícil assumir a responsabilidade das nossas decisões. A gente precisa entender que tudo que nós passamos, tirando as coisas que são externas a nós, coisas que acontecem sem nossa vontade, que acontecem a todo mundo, como a palavra de Deus diz, né, que o sol nasce para todos, a chuva também, a tempestade também. Muitas vezes nós vamos passar por dificuldades que não fomos nós que fizemos aquilo acontecer. Mas a gente precisa ter resiliência de saber aceitar aquilo, né?
assumir responsabilidades, saber que adversidades acontecem, que muitas vezes fogem o nosso entendimento, mas que Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos pela sua palavra que não virá nada sobre nós que nós não conseguimos suportar. Deus tem essa palavra para nós. Então, por mais difícil que esteja sendo o nosso desafio nesse momento, a gente não pode perder de vista que Deus nos deu a força necessária para passar por isso, né? Ser perseverante, a gente precisa ser perseverante nos nossos projetos, dos nossos objetivos. Enfrentar dificuldades é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Muitas vezes a gente não tem, mas ela precisa ser desenvolvida. Davi declara que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e tua vara e o teu cajado me consolam. Isso está em Salmo 23:4. Seja um vale de sombra da morte, de qualquer dimensão, o ensino bíblico sempre dirá para que a gente tenha ânimo, coragem, perseverança, confiança e a visão de possibilidades e de superação e de esperança. Davi nos ensina isso quando ele enfrentou um urso, um leão, enfrentou um gigante. A gente precisa ter fé para vencer esses obstáculos. Vamos nos inspirar nele, né? Para vencer as nossas dificuldades. Em Tiago 1, de 2-4, ele fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Então, diante de problemas e adversidades, nós podemos sofrer revés, com certeza, fracassos, insucessos. Isso faz parte do jogo da vida. Nem todas as derrotas são frutos necessariamente dos erros que a gente comete, mas sempre devemos avaliar se podemos ter feito algo diferente para obter a vitória e como poderemos nos preparar para melhorar, né, para o futuro. É importante a gente ficar atento às mudanças que acontecem ao nosso redor, as que a gente pode controlar e as que a gente não pode controlar. Quando sopra o vento das mudanças, alguns constroem abrigos e se sentem seguros. Outros constroem moinho e ficam ricos. Isso é uma frase que eu li em um livro uma vez. Coragem para enfrentar os problemas e aprender com eles é uma forma de transformarmos em pessoas mais competentes, mais habilidosas, mais fortes, mais corajosas. Crises, derrotas, acidentes faz parte do processo de crescimento de qualquer pessoa, de uma empresa, de um negócio que a gente venha a construir, né? Então, diante dessas situações, a gente deve aprender sempre com elas e nunca só chorar, choramingar, murmurar, né? Uma frase que eu ouvi de um filósofo também, chamado Horácio, diz o seguinte: a adversidade tem o efeito de despertar talentos, os quais em circunstâncias favoráveis permaneceriam adormecidos. Então, quantas vezes nós passamos por dificuldades e fomos obrigadas, né, vamos dizer assim, a colocar para fora habilidades, talentos que nós nem sabíamos que tínhamos, e ali foi feita uma pressão grande e a gente se descobriu maiores e melhores do que a gente podia imaginar. Então a gente precisa agradecer pelas adversidades, ela nos fortalece. A resiliência, nada mais lindo do que uma pessoa resiliente. Deus faz isso com Jeremias, né? Eu até coloquei aqui no post, né? Quando Deus fala para Jeremias assim: filho do homem, eis que um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Então Deus tirou de Ezequiel algo precioso, que era uma pessoa que ele amava, e Deus ordenou a ele que ele não deveria chorar e nem lamentar.
Imagina a gente passar por dificuldades, coisas que são preciosas para nós, a gente perder coisas preciosas e a gente não ficar lamentando nem chorando, né? Então, minhas amigas, a gente precisa ter um plano, nós precisamos tentar, a gente sabe que nós vamos errar, isso a gente vai pesquisar onde foi que a gente errou, tentar novamente, melhorar, fazer de uma forma melhor. Isso nos traz flexibilidade, que é outro nome para a humildade. A gente se faz humilde diante das dificuldades. A resiliência nos torna pessoas humildes, né? Então, tenha em mente que os frutos que você vai colher das suas conquistas apagarão com folga toda essa frustração temporária e derrotas que a vida pode nos trazer. E sempre que enfrentamos problemas ou crise, pergunte a si mesmo: o que essa situação tem tentado me ensinar? Os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. Então, quanto mais dificuldades, quanto mais situações a gente conseguir superar através da resiliência, mais fortes, mais preparados nós estaremos para enfrentar a vida. Então, vamos agradecer a Deus por todas as adversidades e pedir para que Ele sempre nos dê sabedoria, entendimento e resiliência. Esse é um princípio que Deus nos deixa, ser resiliente diante das dificuldades. Então, nós temos um Deus que nos conhece e não permite passar por dificuldades maior do que aquela que nós podemos suportar. Não esqueçam isso, tá? Então, que Deus nos capacite, que cada vez que a gente cair, que a gente possa se levantar várias vezes ao longo das nossas vidas, porque será necessário. Para ter grandes conquistas, nós vamos ter que cair muitas vezes e nos levantar muitas vezes. E cada vez que a gente se levantar, mais forte nós seremos. Para a honra e glória de Deus, seremos fortes e seremos corajosas diante da vida. Minhas amadas, que vocês tenham um dia maravilhoso e que façam uma reflexão profunda sobre cada momento da vida que vocês estão passando. Eu estou fazendo isso. E ver o que eu posso aprender com cada situação. E praticar resiliência. Porque isso nos capacitará para uma vida próspera e abundante que Deus tem reservado para nós. Em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Então tenham todas um dia abençoado, com a presença do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos fazendo resiliente. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã. Voltaremos. Um beijo.